Então, nós vamos agora para a camada 3, que é a camada dos caminhos. Ogum com Obá. Aqui, interessante, porque Obá é o orixá que fala dessa relação de atenção. Através de Obá, você cria uma atenção a si. Ogum está trazendo os caminhos. Que caminho que eu vou seguir se eu não estiver atenta em mim? Vocês já ouviram falar da frase a bússola do coração? Tem um amigo meu que, uns 20 anos atrás, que eu pedi ajuda para ele, falava: vocês têm que escutar seu coração. Eu sou orelhudão, mas eu não consigo escutar meu coração na ocasião, né? Mas o que é importante? Ter uma atenção a si, ao que acontece aqui, saber silenciar, saber não ter pressa para ter uma resposta, porque às vezes você está tão ansiosa, você quer logo uma resposta, e essa resposta ela vai chegar daqui 120 dias, porque você não está com abertura para ter essa resposta. Se você não tem uma atenção assim, corre o risco de você se confundir no barulho do mundo. Quais são os barulhos do mundo? Tendências. Então, por exemplo, terapeuta, ele precisa estar extremamente atento a si. O que se passa aqui? Porque a partir desse silêncio interior, dessa solitude, desse estar consigo, dessa abertura para si, que vai permitir algum ajudar a tomar decisões, a ter clareza mental, para que você preserve aqui. Uma proposta externa, ela precisa ser consultada aqui dentro. Então, cuidado em sair fazendo as coisas por empolgação, cuidado com ser muito oportunista, cuidado em achar que porque dá certo na vida de alguém, também vai dar certo na sua, ou o contrário, porque uma pessoa não consegue, você também não vai conseguir. Isso são coisas que você precisa trazer aqui para dentro, para o teu íntimo, conversar consigo. Obá fala desse diálogo interno junto de Ogum. Ogum enquanto o diálogo interno, Obá enquanto silêncio interior. Cuidado com os estímulos demais. Às vezes você está lá, tomou decisão de construir uma carreira como terapeuta holística, está lá, desenhou tudo direitinho, aí, de repente, você se distrai com a outra coisa que apareceu interessante, e aí você está lá, aí você fica meses entretida com aquilo, envolvida com aquilo. Quem estuda espiritualidade, essas coisas assim, adora um retiro, adora uma imersão. Pera, menos estímulo. Você já foi esse ano uma vez. A cura acontece a partir de uma organização mais íntima, de como você percebe a vida, de como você se posiciona nela, de como você se comunica consigo. Qualquer terapia, qualquer imersão, são estímulos que você traz, que você passa pelo processo de desconstrução, de ressignificação, mas você vai ancorar no seu dia a dia. Se a cada vez que você está quase se pacificando, a reverberação da imersão anterior, você já chega com burdoada com outra, aí vai num caboclo, fala uma coisa, vai no baiano, fala outra coisa, vai no Exu de não sei quem, faz outra coisa, aí vai o preto velho lá não sei da onde, que faz não sei coisa, aí vai numa imersão não sei de quem, no retiro. Eu sei, são maravilhosas as imersões, muito legal, um entretenimento, se divertir, e conhecer pessoas, é legal se você fizer nesse nível. Agora, cuidado com muito estímulo fora que desconcentra. É isso que o Bá está dizendo. Muitos dos seus caminhos, as coisas não acontecem porque você pega atalhos, porque você decide sair daquele caminho que você tinha planejado. Você tem ideia o que é uma movimentação áurica para sustentar
as decisões de você ser uma terapeuta. É seríssimo. Requer movimentação estrutural e espiritual muito grande quando você diz para o mundo, para o universo autoconsciente, eu vou ser terapeuta espiritual. Aproveito até para dizer que o terapeuta espiritual não é o aplicador de práticas espirituais, de banho, de limpeza. Isso são aplicações de práticas espirituais. O que falta no mercado de terapias holísticas e até espiritualista é mentor espiritual. O terapeuta de constelação dos orixás, você vai ser uma mentora espiritual. Mentorar pessoas que não sabem ter equilíbrio espiritual em suas vidas e por isso tomam decisões equivocadas. Você não vai ser uma aplicadora de prática espiritual de limpeza disso, daí você vai ensinar a pessoa a fazer. Você vai orientá-la a melhorar o Oxóssi dela, melhorar o Obá dela, o Omulu dela, o Oxalá dela, e ela começa a tomar decisões baseadas nesses princípios. Que conforme você vai seguindo os princípios, você vai organizando sua vida. Você vai se familiarizando com aquele orixá, vai trazendo ele para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, a partir dessas maneiras de perceber a vida, de se posicionar, de agir na vida. Então, hoje, por exemplo, você está sendo constelado em Ogum, você está recebendo uma enxurrada de informações de Ogum, que talvez para você Ogum era só um arquétipo com a espada na mão, e que se você fizesse alguma coisa lá, ele ia agir na sua vida, e você sem participação nenhuma, e você sem responsabilidade nenhuma. Essa é uma prática diferente, que tem o viés dela. Na constelação dos orixás, quando falamos de abertura de caminhos, e nesse protocolo de Obá, se você não quer estar perdida nos seus caminhos, coloque atenção em você. Fique mais consigo. Diminua os estímulos externos. Aprenda a ficar mais tempo sozinha. Você com você, que você vai conseguir ter a clareza necessária para tomar decisões que reverberem num caminho que venha fluir, que venha andar. Você caminha pela vida prestando atenção em si mesma? Sem essa atenção, você já sentiu que perdeu a profundidade que você estava vivendo? Veja que eu ensino uma ferramenta para você. E digo para você que o que vai ancorar uma constelação dos orixás, o que vai sustentar e reverberar e vibrar a constelação dos orixás, não é a ferramenta, não são os protocolos. É a tua estrutura espiritual, é a tua história, é o teu repertório. Porque a pessoa que está do lado de lá, recebendo a constelação, do jeito que você está recebendo a minha constelação aqui hoje, ela precisa validar isso em você. Então, 75% é você na constelação, a sua história. Essas coisas que estão escritas, elas fazem sentido para a pessoa se você valida o que está escrito, se você sustenta o que está escrito. Sem essa atenção, você já sentiu que perdeu a profundidade do que estava vivendo? O terapeuta holístico não tem concorrente. Falta muita profundidade nos profissionais? Não. Você que se abrir para processos e vínculos terapêuticos mais consistentes, e agora com a constelação dos orixás você tem tudo nas suas mãos. Você tem os protocolos, você só precisa agora estabelecer vínculo com o seu atendido, escutar o que ele está falando e ajudando com as ferramentas que você tem em mãos. Então, você tem total condições de construir uma carreira profissional. Você já colocou o seu ego no centro de tudo, esquecendo quem está ao redor? Então, são as provocações de Ogum com Obá. Não existe empoderamento real para quem acha que vive sozinha. O poder verdadeiro nasce da capacidade de viver bem em coletivo. Aqui Obá fala da solitude, não da solidão. O isolamento é a solidão. Você acha que não existe? Existe. Eu conheço pessoas que são terapeutas, que se dizem terapeutas, mas
não gosta de gente. O mínimo para você ser terapeuta é você se interessar pela história de uma pessoa. Ou você acha que ser terapeuta é você fazer uma pessoa engolir a técnica que você sabe goela abaixo. O mínimo você tem que se interessar pela história dela, pela dor dela, de onde ela vem, onde ela está, para onde ela vai. Para se dizer terapêutico, tem que ter vínculo terapêutico. Para ter vínculo terapêutico, tem que ter sequência de atendimentos. Eu costumo dizer para as terapeutas, não vem da consulta, não seja consulteiro, vem de processos terapêuticos. Quer começar a constelação de orixás com você? Tem 18, ó. Atende no mês, você atende com a Universal, no outro mês atende com a Oxum, tem a Oxum Relacionamentos, por enquanto tem 18, tem mais outras aí para vir. Atende outro mês com Oxóssi, ó. 18 meses são quase 2 anos. Cada constelação você consegue aplicar aí umas 6 ou 7. A constelação de Ogum, já apliquei tanto. Coloca a pessoa num caminho. Ó, vamos caminhar, vamos fazer o seguinte, ó, esse mês, vamos olhar Nanã, vamos ver como que Nanã está na sua vida, né? Vamos ler esses protocolos aqui, vamos ver se faz algum sentido, vamos ver o que a gente consegue entender disso. Aí vai para o Mulu. Então, você tem um repertório aqui de anos de estudos para você aplicar. O que eu quero dizer é que a ferramenta é rápida, ela é fácil de usar. O que é um pouco mais complicado é o teu ancoramento, é o teu processo iniciático íntimo. Então, vamos lá, terminar de ler, recapitulando. Na camada 1, a gente passou pela cura do nosso eu, então, o nosso eu que foi forjado em ambientes, o nosso eu que traz bases psicológicas da nossa genética. A gente precisa curar esse eu, curar aqui o Baluaê. Então, a gente precisa entender que para algum funcionar na nossa vida, a gente precisa reajustar o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? Faz aí algum movimento nesse sentido. Olha para dentro, vê o que você precisa corrigir. Xangô, aí a camada de Ogum da dualidade, faz com que a gente vá para extremos e a gente perca nuances mais profundas da vida. Xangô que traz muito essa questão da justiça, da injustiça, e muitas vezes a gente vê uma situação e fica preso naquela injustiça e a gente despreza todo um referencial negativo. Eu já teve situações na minha vida, não muito distante, uns 7, 8 anos atrás, aconteceu uma situação, uma decepção muito grande com uma pessoa, e eu fiquei mordido de raiva dela 2 dias. Aí, quando chegou no 3º dia, eu parei para pensar, mas, Márcio, que você tá bravinho, Márcio? Você já não atendia o irmão dessa pessoa, e você sabia que ela era uma víbora venenosa? E mesmo assim você foi lá se enfiar. Você vê, Márcio, como você subestima o mal? Porque você é vaidoso. E por que você estava lá, Márcio? Porque você não queria, Márcio? Na ocasião, ainda não existia, não tinha ainda posto ao mundo a psicologia dos orixás. Você estava lá, Márcio? Porque a psicologia dos orixás, você falou que você ia lançar em 2014. Só que você preferiu enfiar seu rabo lá, porque você é medroso, Márcio. Foi lá, você era vice-presidente do lugar, uma rede de franquia. Nossa, né? Você foi lá porque você queria estar protegidinho. Ou seja, não fazia nenhum sentido eu sentir raiva dela, mas cedo ou mais tarde aquela cobra ela ia me picar. Mas eu fui lá porque eu não queria enfrentar desafios maiores, que é a constelação dos orixás, é muito mais prazerosa, me proporcionou conhecer muitas de vocês, muitas histórias, muitas pessoas. Eu não tenho apego nenhum à ferramenta. Eu gosto de transmitir o conhecimento. Quando eu entrego a constelação dos orixás para você, ela é sua. O que você vai fazer com ela são méritos seus. O meu papel é enquanto professor ou enquanto terapeuta em consultório. Não tem nenhum tipo de vaidade em relação a isso. Estou tendo que começar a fazer cortes de aulas
Instagram, essas coisas aí, porque faz parte das estratégias de divulgação. Só por isso. Senão, por mim, eu ficava escondido como vinha ficando. Não tem um problema nenhum. Então, Xangô traz na camada da dualidade veja se realmente essa raiva, essa revolta que você está sentindo, veja se de repente não é válido você olhar para dentro e reconhecer no seu íntimo uma organização diferente. Para de projetar, de repente, a raiva que você tem que ter é de você. No meu caso, de ter me colocado naquela situação. Não dela. Ela já era a víbora, que todo mundo já sabia. É de mim. Aí eu mudei a raiva para mim, peguei minha raiva e fui realizar. E fui movimentar. Canalize a raiva para o lugar certo. E depois, na camada 3, nós tivemos a camada do caminho de Obá, que eu acabei de falar.